Vamos dar início a mais um culto na casa do Senhor. Curvem vossas fontes, vamos falar com o Pai nesta noite. Querido Deus e amado Pai, do alto sublime trono de glória, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, diante da Tua santa presença neste momento, ó Pai. Eu venho, ó Deus, te pedir que o Senhor venha, ó Deus, falar, ó Deus, tremendamente aos nossos corações, pois já nos encontramos, ó Deus, no melhor lugar, que é estar, ó Deus, diante da Tua casa, diante da Tua santa presença. Pois a Tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no santo nome do Senhor, o Senhor se faz presente, ó Pai. E eu venho, ó Deus, nesta noite te pedir, Pai querido e amado, que a Tua presença seja notória, ó Deus, neste ambiente, Pai. Que o Senhor venha tomar, ó Deus, a vida de cada membro, cada intercessor, Pai querido, diante desta casa de oração, Pai. Viemos, ó Deus, para sermos, ó Deus, agraciados, ó Deus, pela Tua presença e pela Tua palavra rema, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tome a direção, ó Deus, da vida do dirigente Márcio, a qual estará, ó Deus, dirigindo este culto ao Senhor, Pai. Tome, ó Deus, o departamento do grupo de louvor Oceano de Unção, a qual, ó Deus, subirá neste altar para adorar ao santo nome do Senhor, Pai. Tome, ó Deus, o círculo de oração, cântico de vitória, cada liderança, Pai querido e Pai amado, nesta noite, e que o Senhor venha, ó Deus, trazendo bálsamo, ó Deus, sobre as nossas feridas. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha repreender todo laço de maldição, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, tomar o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, ó Pai. Já te pedindo, ó Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, uma bênção tal sobre a vida dos seus filhos, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, neste momento, ó Deus, que o Senhor nos direcione, ó Pai amado. Que o Senhor tome, ó Deus, as nossas vidas nesta noite, Pai. Porque será uma noite, ó Deus, surreal na Tua santa presença. Já quero, ó Deus, apresentar, ó Deus, o pré-leitor nesta noite, a qual o Senhor, ó Deus, já desceu com a Tua palavra sobre o coração dele, e aquilo a qual o Espírito Santo o ordenou, ó Deus, a falar, ele entregará neste altar, Pai. Mas eu te peço, Deus amado e querido, que nós não fiquemos dispersos, Pai, mas fiquemos atentos, ó Deus, ao Seu falar, desde o início, ó Deus, a qual estamos apresentando este culto a Ti, Pai. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, fale, ó Deus, com cada um que aqui já se encontra nesta casa, aqueles, ó Deus, a qual estão a caminho, ó Deus, da casa do Senhor, o Senhor vai livrando e guardando, Pai. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, o Senhor vai trazendo, ó Deus, a cura do Senhor sobre cada vida. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor traga renovo, traga libertação, traga cura em nosso meio, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que possa haver manifestação do Espírito Santo do Senhor neste lugar, ó Pai. Eu já quero te pedir, ó Deus, neste momento, Pai, que o Senhor vai, ó Deus, nos dando a direção, vai, ó Deus, confirmando em nossos corações, Pai querido, um novo lugar, um novo caminho, Pai querido e Pai amado, para que possamos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, que não só no meu coração, mas no coração da amada igreja do Senhor, o Senhor venha testificar, quando o Senhor nos mostrar e nos direcionar, ó Deus, o local, ó Deus, a qual iremos, ó Deus, cultuar ao Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, ó Deus, neste momento, e já entrego, ó Deus, este culto, iniciando, ó Deus, com uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que é digno de todo louvor e de toda adoração nesta noite, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Pode ser sentado, igreja. Iniciando o culto. Uma noite abençoada, né? Que até que Deus nos sustentou para nos permitirmos estar aqui essa noite para adorar de todo o nosso coração. Então, a oportunidade com a pastora para trazer um louvor da harpa.
Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar com os irmãos o 151 da harpa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom.
Amém, Jesus. Deixa eu fazer uma palavra inicial que está lá em 2 Timóteo 3,16. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Hoje a gente está trazendo um pouco da palavra, né? E seria muito mais louvável se a igreja tivesse com todos os membros, né? Porque é uma palavra, que é o nosso manual, né? Mas como o nosso pastor costuma dizer, né? Se é para chave, aí infelizmente a igreja tem que pegar a senha. E diz assim, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda a boa obra. Amém, irmãos? Amém. Falei agora há pouco, né? Aqui está o nosso manual, irmãos. O manual daquele que crê em Cristo, né, que aceitou Ele como seu Salvador. E a gente seguindo, por mais que somos falhos, a gente tentando seguir isso aqui da melhor forma possível, além de a gente ter uma vida boa aqui nessa terra, né, estamos aí buscando e guardando a nossa salvação, galardão, como o pastor sempre disse também. Então é muito importante a gente conhecer a palavra, ter um entendimento, né, porque aqui é o que eu falo, é o nosso manual, é o que Deus nos deixou, né? A Bíblia foi inspirada, escrita por homens, inspirada por Deus, mas então aqui tem a razão de tudo. Todas as dúvidas que você tiver, e você vai encontrar aqui, vai ter resposta, não se contradiz. Aqui é a verdade, não existe. A gente pode falar que existem várias verdades, mas aqui é a verdade. Né? Aqui quando fala que é, quando fala que não é, não é. O que você tem que fazer, você tem que fazer. O que você não pode fazer, você não deve fazer. Então a gente tem que meditar diariamente nessa palavra, naquilo que Deus deixou para nós, né? Porque certamente naquele grande dia da salvação, nosso nome vai estar lá. Né? A salvação já é um bem maior, agora ter galardão é melhor ainda. Né? Então fica com essa palavra, irmãos. Esse culto que, né, a gente muitas vezes tem que meditar, é sobre a palavra de Deus. Né? Muitas vezes a gente erra por não conhecer. Né? Às vezes conhecendo, a gente às vezes comete erros, né? Imagina isso, não conhecendo. Então fique com essa meditação para a igreja e se fortaleça cada vez mais no poder de Deus, que é a sua palavra. Amém? Quero convidar o grupo de louvor para fazer 3 louvores para a igreja. Amém? Convidar a igreja a se ficar sobre os nossos pés, né? Como o pastor já costuma dizer. E vamos atrás de toda a nossa força, do nosso coração, do nosso Senhor. Amém? Amém, Deus. E aí, amada? Vem? Grupo de louvor Oceano de Unção, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer uma passagem nessa noite para a meditação da amada igreja do Senhor, a qual o Senhor vai nos dizer assim no livro de Josué, capítulo 1, versos 6 ao 9, ele nos diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirás. Verso 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui podemos notar que Josué, ele é convidado, e a palavra diz para ele: não te mandei eu. Nesta noite o Senhor diz para a amada igreja: não sou eu quem mando vocês irem, para nos esforçarmos, para termos bom ânimo de estar na casa do Senhor, para não murmurarmos, mas para estarmos firmes diante de todas as provações que enfrentamos, porque é Ele que está no barco, como diz a passagem de Mateus 35. Louvado seja Deus! Quando os discípulos do Senhor estavam no barco e o Senhor repousava, o Senhor já sabia tudo que iria passar pelo trajeto, mas Ele descansava porque Ele sabia que o grande Deus Todo-Poderoso estava cuidando de tudo. Mas ali naquele momento os discípulos, eles ficaram com medo. E muitas das vezes em nossas vidas passamos por lutas que achamos que o Senhor nos abandonou, mas jamais o Senhor nos abandonou. Ele está ao nosso lado, Ele está nos protegendo, Ele sabe as dificuldades e as lutas que cada um de nós enfrentaremos, e se Ele permite é porque Ele sabe que a gente alcançará a vitória. Louvado seja Deus! E não devemos nos espantar, devemos nos animar e confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que nos confiou a estar aqui, a estar nesta terra, a levar o bom evangelho, a qual Ele nos direciona. Louvado seja Deus! E é nesta noite que Ele nos agracia e nos deu fôlego de vida para o adorar, para o bendizer o santo nome do Senhor. Poderíamos estar assentados numa cadeira no nosso sofá, mas escolhemos estar diante da presença do Senhor, o adorando, o bendizendo e sendo ministrado pela Tua palavra. Não nos espantemos, porque o Senhor está conosco. O barco pode balançar para a direita, para a esquerda, mas Ele não permite que nada nos aflija. Louvado seja Deus! Então nesta noite, vamos o adorar de todo o nosso coração, vamos nos derramar diante da presença do Senhor, porque o Senhor tem muito mais a nos falar neste culto da palavra, em nome do Senhor Jesus. Por respetar
outro igual não há. Santo, santo é o poder de Deus. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Glória a Deus. Bendito seja. Lembrar-te, Deus, te levaram de Sião, e meus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Pra minha matriz, o povo forte, o Senhor. A Jerusalém, o
Glória a Deus. Aleluia. Louvores lindos, maravilhosos de adoração ao nosso Senhor, né? Pastor Edvaldo, oportunidade de uma salvação para a igreja, uma palavra? Glória a Deus, aleluia. 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 Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Amém. Santo Deus. Provérbios capítulo de número 7. Amém? Amém. Isso é rápido. E como eu disse na semana passada, a gente não pode fugir daquilo que Deus fala no nosso coração. E Deus falou ao meu coração, baseado em Provérbios 7 e Salmos 119, 11. Eu tinha certeza que estava no Salmo 119, 11. Eu procurei algumas traduções. Eu sei que algumas mais antigas falam isso, mas a palavra dada no coração está em Provérbios 7, 3, que diz assim. Eu vou ler o versículo 1 para que o irmão possa entender melhor. Amém? Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Amém. E no Salmos de número 119, no versículo 11 diz: eu guardei a tua lei no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? E quando o Espírito Santo me trouxe isso, porque ele me dizia uma coisa: nós temos que espiritualmente nos alfabetizarmos. Amém? Sentado ali no meio disso, nós temos que espiritualmente nos alfabetizarmos. Ou seja, temos que aprender a escrever a palavra do Senhor no nosso coração. Amém. Ao lado, né? Escrever a palavra. Quando eu escrevi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. Porque quando você escreve, você registra. E o Espírito Santo falava mais no coração: temos que ser mais do que ouvintes. Mas não é fácil saber escrever, se alfabetizar espiritualmente. Podemos saber falar, podemos saber interpretar, mas se alfabetizar espiritualmente é um trabalho muito grande, porque não consegue se escrever de forma natural aquilo que Deus falou, ter a lei do Senhor. E a palavra fala para viver, e fala para viver de duas formas: tanto a promessa de Deus nessa vida, quanto a vida vindoura. E eu costumo dizer que esse é o maior desafio nosso, porque o dom o Senhor dá para o homem. O homem busca com diligência, estuda, a gente aprende, desenvolve o dom que há em nós. Amém? O músico vai treinando, vai estudando, e ele vai ficando cada vez melhor. Você vai educar a sua voz muda, você melhora em muitos aspectos. Então, sobre ministrar, a mesma coisa, hermenêutica, homilética. Então é uma questão de tempo.
Passamos a dominar isso com o tempo, porque nós temos essa capacidade. Mas o Senhor falou: precisamos nos alfabetizar espiritualmente. Esse é o desafio da igreja moderna. Esse é o grande desafio. Se alfabetizar espiritualmente. Isso convém com leitura da palavra. Ensina-me, Senhor, a escrever a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Porque a pior coisa que tem para um homem pecar, nós somos um pecadores arrependidos, isso é fato. Mas a pior coisa é saber que pecamos. Por que eu não lembrei? Por que eu não pus em prática? Porque não estava no meu coração naquele momento. Naquele momento estava escrito outras coisas, coisas que eu aprendi a escrever com o tempo, coisas que eu aprendi com a habilidade humana, coisas que não precisam de coisas espirituais, não precisa de espiritualidade. Amém? Essa exortação é para o pastor Adivaldo. Essa exortação é para a igreja. Porque temos muito, graças a Deus, temos muito manjar espiritual neste lugar. Mas que a gente escreva essa palavra. Que eu saia, não na segunda-feira, mas na terça, na quarta, na quinta e na outra semana, com aquela palavra que foi ministrada e guardando ela. E falando: pera, ela me vem a tristeza, mas a palavra me diz, aleluia, que eu não preciso de nada da terra, eu só preciso estar diante de Deus. A palavra diz que eu só devo me desviar do caminho do mal. Qual foi a mensagem? Diz que era para se desviar do caminho do mal. E eis aqui a oportunidade de cometer um erro. Então, Senhor, ajuda-me. Eu preciso trazer a palavra no coração, não só por alguns dias. Isso é escrever a palavra na tábua do coração. E como que eu lembro ela? Já vou encerrando. É no dia seguinte. Palavra. Aleluia. No outro dia, palavra. Eu não tenho que marcar um dia da semana para ter um devocional. Eu tenho que ter um devocional todo dia. Essa é a grande verdade. Fanatismo religioso, pastor? Não, de forma alguma. Há um tempo para ficar com a família, há um tempo para trabalhar, um tempo para estudar. Mas tira um tempo. Fala: eu preciso gravar essa palavra. Não porque eu vou pregá-la qualquer dia desses, mas eu preciso estar pronto. Primeiro para ter para mim, porque eu só posso dar para as pessoas aquilo que eu tenho. Essa é uma verdade. Então eu preciso guardar essa palavra para ganhar almas, mas eu preciso guardar essa palavra para manter a minha alma salva. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Uma coisa que eu sempre me recordo, que logo que eu vim para a DEC, o pastor sempre falava que uma alma ferida, ela não vai te trazer cura, ela vai te ferir também, né? Então a gente tem que estar em busca dessa palavra para nos curarmos, para assim a gente levar uma palavra que vai curar o nosso irmão, né? Que vai libertar, que vai trazer uma transformação para ele. Amém? Dá oportunidade para as irmãs. Aí na sequência a pastora Ana Paula já traz a palavra dos dízimos e ofertas. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, ressurgiu o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade.
Aleluia. Agradecemos a oportunidade e as palmas ao nosso Senhor. Amém. Aleluia. Cumprimentos amados, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero convidar os amados irmãos a abrirem sua Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Como é bom estar na casa do Senhor, né, amados? Aleluia. Estou um pouquinho de banco, fiz uma pequena cirurgia, mas por tua vida, amados, eu não consigo louvar, entendeu? Não falar, nem comer. Então orem por mim em nome de Jesus, amém? 2 Coríntios 9, 6 diz: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém, amados? Como Deus se agrada de trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor, de manter essa casa aberta. Imagina nos dias difíceis, né, amados? Nós não temos assim uma comunhão, estarmos unidos, essas portas fechadas, né? E Deus ama aquele que dá com alegria. Quando você traz o teu dízimo, a tua oferta, uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi trazer o meu dízimo à casa do tesouro. Eu entendi que isso foi meu primeiro ministério, trazer o dízimo. Eu nunca tinha trazido. E eu perguntei para a pastora, como que eu faço? Quero batizar e quero trazer o dízimo. E Deus não tem deixado faltar, amados. Glória a Deus. Nem material, nem alegria da salvação. Tem dias que nós estamos mais alegres, menos alegres, mas nós somos alimentados neste lugar. E aqui é provisório. Então vamos orar. Quero orar pelo teu celeiro. Quero orar para que o Senhor já nos direcione a outro local e que continuamos com essa comunhão, amados, diante da presença do Senhor. Amém? Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero agradecer a oportunidade de trazer o dízimo, trazer a oferta à tua casa. Pai, manter essas portas abertas, continuar pregando o Evangelho, meu Pai. Pai, quero agradecer a vida de cada um que representa cada família aqui que está representada nesta noite. Deus, visita o celeiro do teu povo. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Meu Deus, eu repreendo o devorador, portador e migrador das nossas vidas. E tudo que for lançado neste lugar, Pai, que se multiplique, que seja 100 vezes mais a colheita, em nome de Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço. Meu Deus, nos direcione para o novo tempo das paredes de cima, mas também da nossa vida e da nossa vida financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então trazer o nosso dízimo com alegria, as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Exaltado no céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltar teu nome, louvarei. Ele é
Ó, pastor Jefferson, orar pelo igreja da noite, nosso presbítero Marcos. Para finalizar, o nosso pastor Emerson. Amém? O nosso servo, uma salva de palmas. Aleluia. Convido a amada igreja a se colocar sobre vossos pés. Vamos apresentar o nosso presbítero Marcos nesta noite, amém? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu quero, ó Deus, a Ti, ó Deus, entregar a vida do presbítero Marcos, a qual trará a Tua palavra, ó Deus, aos nossos corações, Pai. Tudo, ó Deus, a qual Ele falar aqui perante este altar, ó Deus, a Tua amada igreja, ó Deus, possa, ó Deus, estar atento à voz do Espírito Santo do Senhor, que ecoa sobre os nossos ouvidos, Pai. Que não desviemos, ó Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas só ficar atento à voz do Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor já tem uma palavra revelada no coração, ó Deus, do Teu Filho, a qual foi escolhido nesta noite, ó Deus, a trazer para a Tua amada igreja, Pai. Que possamos ser, ó Deus, alimentados e sairmos cheios da Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos, se quiser se assentar, vamos abrir a Bíblia, como é o culto da palavra. Quando eu falei que eu queria ser um pregador, o Zé Maria, né, foi o mestre, né, que me discipulou. Ele falou assim: ó, eu vou te dar um conselho, você leva para a vida. Quando você não tiver o que pregar, prega a Bíblia que dá certo. Aí nós estamos tentando fazer até hoje. Então eu queria que você abrisse ela em 1 Reis. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e o Senhor tem me direcionado a estudar a história de alguns reis, né? E já tem um tempo já que eu tenho meditado nesse texto. E aí hoje eu queria falar um pouco, né? Se eu pudesse dar um tema, seria Eu Reinarei. Esse é o tema da minha mensagem. Amém? Amém. E como é o culto da palavra, irmãos, né? Na outra ministração nós falamos um pouco, né, sobre a purificação dos pecados e a exaltação do Filho de Deus, né? Uma pregação mais doutrinária. Hoje eu queria trazer um pouco mais ela expositiva e trazer alguns princípios, tá bom? E eu creio que o Senhor vai falar com todos nós, amém? Assim como falou. Por isso que a espada do Espírito é a palavra, e ela é como uma espada de 2 gumes, né? Por que 2 gumes? Porque ao mesmo tempo que ela fala com o pregador, ela vai falar com quem ouve, né? E ela é a única que é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. E o escritor aos Hebreus vai dizer que não há nada encoberto diante da palavra. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos prestar contas. Então, 1 Reis, capítulo 1, vai dizer assim, irmãos. Não sei se é a mesma versão. Estou com a Bíblia da Reforma hoje. Eu gosto muito dessa tradução. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém o mesmo não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, e acharam a Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Algumas traduções, né, que eu estava lendo a tradução King James, vai dizer ele não teve relações com ela. Porque tem traduções que falam, ele não conheceu, né? Então, às vezes o crente pode falar, como que dormia com ela e não conhecia? Então, essa é a é a tradução correta, não a possui.
versículo de número 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, aqui está o tema, eu reinarei, e providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Amém? Eu reinarei. Quem reinará? Para a gente começar, eu queria ir para a nascente do rio, então eu queria fazer ela de forma expositiva. A Bíblia vai dizer que o rei Davi estava velho e entrado em dias. O herói, o nosso herói, o rei Davi, o herói das nossas crianças, ele estava velho. E a Bíblia vai dizer que por mais que ele se aquecia com roupas, nada, aliás, por mais que o cobrisse com roupas, ele não se aquecia. E para nossa surpresa, sabe quantos anos Davi tinha? Davi ele tinha apenas 70 anos. Né? Davi morreu novo. Quem tem mais de 70 anos aqui? Davi morreu novo. E para nossa surpresa também, ele começou a reinar durante os 30 anos e reinou 40 anos em Israel. E ele morre aos 70 anos. E aqui tem uma cena muito interessante, que Davi, você conhece, desde jovem, ele que conquistou reinos, que matou o urso, o leão, que derrubou o gigante. O Davi que desde jovem que fez grandes proezas, né? Conquistou reinos, impérios. A Bíblia vai dizer que ele envelheceu. E por mais que o encobrissem, ele não se aquecia. Porque com a velhice Davi teve artrite, Davi teve artrose, Davi teve problema de circulação. É isso que a Bíblia está falando. Esse é o rei Davi, que aos 70 anos é apresentado para nós. E é muito interessante porque Davi foi talvez o maior rei, não só de Israel, mas o maior rei no mundo secular. A reputação de Davi não é só contada no meio da igreja, do povo de Deus ou Israel. Davi é considerado no mundo secular como um dos maiores reis que já pisou na face dessa terra. A reputação dele transcende a igreja. E aqui é uma cena muito interessante, irmãos. Porque Davi, ele, desde jovem, ele conquistou muitos feitos. Né? Davi que venceu o UFC contra Golias e ganhou o cinturão. O Davi que foi cantado pelas irmãs do Círculo de Oração. O Davi que foi cantado na Rádio FM de Israel. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. O Davi que quando Deus ia falar bem do rei, falava: Josias, você é bom, mas não é como o meu servo Davi. O Davi que nós conhecemos, chega aos 70 anos, velho, com problemas de circulação, com artrite, artrose. E a Bíblia vai dizer que por mais que o encobrisse com roupas, ele não se aquecia. Esse é o rei Davi, que a Bíblia nos apresenta. Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia ela não esconde. Porque a Bíblia ela não é um livro de super-heróis, irmãos. A Bíblia é um livro de homens comuns. E a Bíblia vai dizer que Davi estava fraco, estava velho e entrado em dias. E uma coisa muito interessante que os servos de Davi falam: vamos para um remédio prático. Então, se é para aquecer o rei Davi, chamamos uma mulher que esteja diante do rei Davi para o aquecer. Agora, será que o problema de Davi era só aquecer eles? Por que um concurso de Miss? Não é? Eles fizeram um concurso de Miss. Procuraram entre todos os limites de Israel uma jovem formosa. Ou seja, um concurso de Miss está aí. Venham as donzelas de Israel e se inscrevem. E aí elas se inscreveram e a Miss Israel está eleita, a Bisaga, a Sunamita. Mas será que o problema era só aquecer o rei Davi? Por quê? Porque uma mulher. E não era para fazer muito, era só para dormir nos braços do velho rei Davi
o aquecer. Não precisa fazer muita coisa. E é muito interessante porque tem uma cena que é meio constrangedora, irmãos. Porque a Bíblia vai apresentar Davi, por isso que nós pregadores, é igual aqueles programas de reportagem, a gente só dá os cortes das melhores cenas, né, da reportagem. Porque não é tão legal dizer sobre o rei Davi que aos 70 anos tendo impotência sexual. Porque não pense você que o rei Davi não tinha relações com ela porque ele não queria, mas porque ele não podia. Esse é o rei Davi que nós conhecemos, o nosso herói. Porque a Bíblia é um livro de homens comuns, irmãos. Aqui Davi é igual eu e você. Um homem que envelhece, que tem dores no corpo, tem artrite, artrose, problemas com impotência sexual aos 70 anos, irmãos. Isso nos mostra, sabe o quê? Que Davi, que conquistou grandes feitos, ele fez por um motivo, irmãos. Porque Deus o capacitou. Porque aqui ele é igual eu e você. Um homem que envelhece, um homem que tem as suas limitações no corpo. E a Bíblia vai dizer que Davi morreu. Morreu, foi sepultado aos 70 anos. E isso nos mostra, irmãos, que por mais que Davi ele atingiu um modelo, e a realeza, por mais que Davi ele atingiu um modelo, depois de Davi ninguém reinou segundo o coração de Deus. Ninguém em Israel, nem Salomão, nem Josias, nem no reinado do sul, nem no reinado do norte, ninguém em Israel reinou segundo o coração de Deus. Mas até Davi, nós vemos um modelo, mas nós não vemos um padrão de governo perfeito ou ideal de Deus. Nenhum alcançou o modelo e o padrão ideal de Deus. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra a realeza que nós temos superior em Cristo, o verdadeiro Filho de Davi e o único Deus. Porque assim como Davi, Jesus também morreu, ele foi sepultado, mas o túmulo de Davi está até hoje lá. Aqui jaz o túmulo de Davi. Mas diferente de Davi, Jesus também morreu. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para reinar, para sempre. Jesus é o único rei eterno, o único rei imortal. Nós cantamos aqui ao rei eterno e imortal, a ele ministramos, não a Davi, não a Salomão, a ele nós ministramos o louvor. Jesus nunca sentirá o frio da velhice, irmãos, porque ele morreu, mas ao terceiro dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ressuscitou. E a única companhia que ele tem, não da sunamita, mas da sua igreja, a noiva de Cristo. E com ele nós é quem nos aquecemos, e com ele nós nos relacionamos. Amém? Nós somos a donzela escolhida pelo Senhor para sermos o corpo do Cristo vivo. Amém? Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre Adonias, irmãos. Adonias. A Bíblia vai dizer que Davi nem tinha morrido e já começaram as intrigas no palácio. Sabe quando aquele pai de família vai morrer e começa aquelas discussões? E aí, vai vender, não vai vender? Quem vai ficar com a casa? Quem vai ficar com o carro? E o terreno? Davi nem tinha morrido ainda e já começaram as intrigas no palácio. Eu queria ler um texto em 1 Crônicas 22, para nós vermos que o rei, segundo Deus, seria Salomão. 2 Crônicas 22, versículo 9. Vai dizer assim, irmãos: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor.
Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao Senhor, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. O trono do seu reino é sobre Israel. A palavra já tinha sido dita. A palavra já tinha sido falada. Ó, você vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de Salomão, e ele é quem vai reinar. Salomão? Quem foi Salomão? O filho da outra? Do adultério? Imagine o marido chegando para a mulher dizendo assim, ó, sabe a minha herança? Eu vou dar metade para aquele filho extraconjugal que eu tive no casamento. Imagina a mulher recebendo essa notícia. O quê? É a mulher. Foi mais ou menos isso. E Davi falou, e foi Deus quem disse. Imagine a Adonias chegando para a mãe dele e falando, mãe, meu pai está dizendo aí que quem vai reinar é Salomão. Salomão? O filho da outra? Filho bastardo? Aquele que ele matou? E meu pai está falando que foi Deus. Quem foi Deus que nada? Da carne isso aí. Quem foi o profeta que falou isso? Nós falaríamos isso, irmãos. Com certeza nós falaríamos. Foi mais ou menos isso, ó. Mãe, meu pai está falando aí que foi Deus que falou. Mas quem era Salomão, irmãos? Salomão foi o filho bastardo do caso de adultério, de estupro, na verdade, de Davi com Batseba. Agora imagine Adonias ouvindo essa notícia, e a Bíblia vai dizer que ele se exaltou. Por quê? Porque ele tinha o direito, irmãos, da sucessão. Adonias, ele era, por direito, nos princípios da primogenitura, o rei a assumir o trono. Porque Salomão, ele era o 10º. E às vezes Deus faz umas coisas assim, irmãos, que nos chocam. Às vezes Deus pede coisas para nós. Salomão? Sabe aquela pessoa, irmãos, que às vezes que já deu um calote em nós? É para você perdoar, irmão. Que perdoar que nada, eu estou no meu direito. Eu vou cobrar, eu estou no meu direito. Sabe aquela pessoa que difamou a gente e acabou com a nossa reputação? Aí Deus está mandando perdoar. Perdoar? Foi mais ou menos isso, irmãos. Salomão? Não, é da carne. E essas assim a gente quer confirmação. Isso aí a gente quer confirmação. Irmão. Porque o que Deus está pedindo aqui, Salomão? Não tem como. E a Bíblia vai dizer que esse Adonias, 1 Reis, vai dizer que ele era muito bonito. Está aí escrito. Então, vai dizer que Adonias ele era muito bonito. Essa Agite só tinha filho bonito, né? Porque ela teve Absalão, que a Bíblia vai dizer que ele era muito bonito. E não diferente, teve também Adonias, que também era. Mas eles eram bonitos, mas a cabeça, irmãos, que eles tinham de beleza, eles não tinham de humildade, de submissão. E simplesmente Adonias vai se exaltar e vai dizer, eu reinarei. Eu estou indo na maciota. Você vai, nós vamos chegar lá, irmãos. Então, na ótica humana, Adonias realmente tinha o direito. Direito legítimo. Na linha de sucessão natural, ele tinha o direito. Nos princípios da primogenitura, ele tinha o direito. Aminon morreu, Absalão morreu, é Adonias. Adonias é o seu nome. Por que eu estou enfatizando muito essa questão dos meus direitos? Porque a gente é muito levado a esse pensamento, irmãos. A gente não ora, não busca a Deus, não pede direção. Estufamos o peito, nos exaltamos, dizemos, estou no meu direito. Eu estou no meu direito. E quando nós olhamos o
do texto, você vai ver que é muito interessante, que você vai entender que Adonias, ele não foi uma coisa que ele sentiu na hora. Fica muito claro no texto que a vida de Adonias se projetava em estabelecer-se como rei. E ele tinha mesmo direito legítimo. Você está certo, Adonias, você tem um direito mesmo. Direito legítimo. O seu nome é Adonias. Mas sabe qual que é o problema de Adonias, que às vezes é muito o nosso problema? Pessoas como Adonias, nós estamos no nosso direito sim, mas pessoas como Adonias não aceitam a vontade de Deus. Você já foi como Adonias? Ou você é como Adonias? Ou você agiu como Adonias? Sim, direito legítimo. Você tem a razão. Mas o que Deus falou? Não conta. Não, é para você perdoar. Não, eu vou colocar contra a parede, eu estou no meu direito. Não, falou mal de mim, eu estou na minha razão, eu estou no meu direito, eu vou colocar contra a parede. Tá certo, Adonias, é o seu direito, você tem o direito mesmo de reinar. Mas o que Deus falou? Sabe esses crentes que falam, eu estou no meu direito, mas não, eu estou no meu direito. Mas o que é a Bíblia? Mas eu estou no meu direito. Que esse não seja o nosso caso. Pessoas como Adonias, irmãos, não aceitam a vontade de Deus. E muito interessante que Adonias, ele queria conquistar algo na força do braço que só Deus podia dar. Quantas vezes nós também, irmãos? Quantas vezes você já quis ter algo que só Deus podia dar? E a gente quer fazer as coisas na força do braço, na energia da carne. Eu estou no meu direito. Quantas vezes essa palavra sai dos nossos lábios, irmãos? A gente não ora, não busca a direção de Deus e diz, eu estou no meu direito. Sim, direito legítimo. Mas o que Deus falou? A maioria dos nossos conflitos, eles acabam aqui, irmãos. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos e fazemos a vontade de Deus. Porque quando nós dizemos que estamos no nosso direito, nós é quem estamos no controle. Essa é a verdade. E Adonias tinha o direito mesmo. Ele era o sucessor por direito. Ele era o rei. Mas Deus escolheu Salomão. Às vezes acontece com muitos de nós, irmãos. Vamos separar as coisas aqui. Eu estou no meu direito. Sim, direito legítimo. Mas e a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela está acima dos nossos direitos, irmãos. Eu queria falar um pouco sobre essa autoexaltação, né? Direitos, nossos direitos, direitos de cidadão, de cidadã, direito de pai, direito de mãe, de filho, e é uma bagunça e ninguém mais ora. Sim, direito legítimo. E a Bíblia vai dizer que simplesmente Adonias vai dizer assim, então Adonias se exaltou e disse, eu reinarei. Pessoas como Adonias não aceitam a vontade de Deus. A igreja brasileira está cheia de pessoas como Adonias.
Que não seja o nosso caso. E aqui eu queria falar sobre esse tema. Quem reinará? O sintoma de um coração exaltado, irmãos, da autoexaltação, é que nós não aceitamos a soberania de Deus. Nós não aceitamos o governo de Deus. Porque Adonias queria tomar força, algo que só Deus podia dar. Porque o trono de Israel era de Deus, irmãos. E não adianta a gente querer conquistar na força do braço algo que só Deus podia dar. Porque numa monarquia você tem um rei. Você não tem dois reis. Passou disso é usurpação. E se eu entreguei a minha vida a Cristo e eu digo eu reinarei, eu sou um usurpador, irmãos. Eu sou um usurpador. Eu usurpei o trono do meu coração. Porque se eu aceitei a Cristo como meu Senhor, e se eu digo que Ele é o meu Senhor, eu não posso dizer eu reinarei. Eu não posso dizer eu reinarei. E nós vamos falar um pouco sobre essa autoexaltação. Palavra da moda hoje, o auto-pertencimento. Eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a mim mesmo. É isso que estão ensinando até nas escolas, irmãos. Nossos filhos. Você deve estar onde você quer estar. Ninguém manda em você. Meu corpo, minhas regras. É uma sociedade voltada para o alto pertencimento. É o Adonias dizendo: eu reinarei. E olha que interessante, irmãos. Olha os sintomas de um coração exaltado. Ele se exaltou. E a Bíblia vai dizer que ele providenciou carros, cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. O primeiro sintoma de um coração exaltado. Um coração exaltado, uma pessoa com um coração exaltado, ela quer mostrar para as pessoas o quão importante ela é. Porque se eu estou exaltado, eu tenho que providenciar algo. Eu quero que as pessoas vejam o quão importante eu sou. Se eu tenho pretensões na vida, as pessoas têm que ver que eu tenho o quão importante eu sou. E vai dizer que ele se cerca de pessoas para que eles vejam o quão importante ele é. Esse é o primeiro sintoma do coração exaltado. E nós não precisamos provar para ninguém, irmãos, o quão importante nós somos. Jesus já provou para nós na cruz. E ele providenciou carros. Porque se eu quero ser rei, eu tenho que providenciar algo. Se eu estou exaltado, eu tenho que providenciar algo. Eu tenho que mostrar para as pessoas o quão importante eu sou. E isso me custará cercar-se de pessoas que aprovem o que eu faço, mesmo estando fazendo a coisa errada. E ele vai providenciar cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Segundo o sintoma de um coração exaltado, irmãos. Adonias queria mostrar para as pessoas todo o seu arsenal bélico. Tudo que ele tinha na sua possessão pessoal. Porque havia interesses em jogo ali. Segundo sintoma de um coração exaltado. É muito complicado quando nós fazemos as coisas para Deus e há interesses em jogo.
Há interesses aqui em jogo, interesses políticos, interesses religiosos. O que você já fez para a obra de Deus, ou na obra de Deus, com um puro sentimento de interesse? Eu vou fazer algo para ser bem visto, para mostrar que eu sou uma pessoa profundamente religiosa. É o Adonias dentro de nós dizendo: eu reinarei. Irmãos, de verdade, todos nós temos um Adonias dentro de nós, querendo dizer todos os dias: eu reinarei. Todos nós, irmãos. Porque a grande sacada da vida cristã, se eu pudesse dar um conselho ou falar qual que é o segredo da vida cristã normal, o crente normal que acorda, que vai trabalhar, que tem dor de barriga, que pega metrô, qual que é a grande sacada da vida cristã? É todos os dias nós acordarmos e decidir quem vai reinar. É todos os dias nós acordarmos de manhã. Nós não precisamos falar com a nossa boca. As nossas atitudes vão dizer quem de fato está reinando. Não é um slogan, irmãos, no carro: Jesus Cristo reina. As nossas atitudes vão mostrar se de fato Cristo está reinando ou se é um Adonias que está reinando dentro de nós. Porque todos os dias nós seremos tentados à autoexaltação. Qual é o tema? Eu reinarei. Porque nós temos o nosso direito. Então ele providenciou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E a Bíblia vai dizer que esse Adonias, que se exaltou, ele nunca foi contrariado, irmãos. E é muito complicado, irmãos, quando nós não somos contrariados ou repreendidos pelo Senhor. A palavra vai dizer em Hebreus que Deus está conduzindo muitos filhos à glória, mas não filhos mimados, porque Deus, ele repreende e exorta aquele que ele tem por filho. E vai dizer que Adonias nunca foi contrariado por Davi. Aí eu te pergunto: Salomão era a melhor escolha? Não, irmãos. Na visão humana, não. Ele era o homem ideal para o trono? Na visão humana, não. Mas essa questão se é ideal ou não, é só Deus que sabe. Eu falei no grupo de jovens esses dias: se Deus quiser levantar o irmão Júlio, irmãos, para ser pastor da igreja, ele levanta, irmãos. Se Deus quiser levantar um iletrado para ser um obreiro na casa, um líder espiritual, ele levanta, irmãos. Porque a Deus, compete a Deus. E Adonias não entendeu isso. Não, eu vou reinar, eu reinarei. Não, não Salomão. Primeiro, ele nasceu num caso aí meio estranho. Eu quero saber por que Deus está falando que é Salomão. Pessoas como Adonias, irmãos, guarde isso, nunca aceitam a vontade de Deus. Nunca. Na visão humana, Salomão não era a escolha perfeita. Mas assim acontece conosco. Por isso que Paulo vai dizer: vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios, os nobres, os poderosos segundo a carne. Mas Deus escolheu os loucos, os fracos, os desprezíveis e os que não são, para
aniquilar as que são, para que nenhuma carne se exalte como Adonias, irmãos. Quem vai ser o obreiro? Deus que sabe. Não compete a nós, irmãos. Deus que quiser levantar uma criança para ser um obreiro, Ele vai levantar, irmãos. Não compete a nós. Problemas de pessoas como Adonias, que eles querem fazer o papel de Deus nas igrejas. Eu vou escolher esse aqui porque ele é bonito, né? Vai dizer que ele era muito formoso, extrovertido. Adonias tinha todas as credenciais para ser o rei. Na verdade, o que Deus estava mostrando aqui? Não estava mostrando um rei ao trono, mas estava mostrando um homem soberbo, irmãos. Um homem soberbo. Vai dizer que ele se exaltou. E você sabe quem começou, né? Quem quis colocar as estrelas acima do trono de Deus. Você sabe quem é. Na verdade, Adonias mostra para nós um princípio, na verdade, satânico. De aparência muito formosa, nasceu depois de Absalão, entendia-se ele com Joabe e com Abitar, sacerdote, que o ajudava. Você vê, ele está aqui no culto, atuante na obra de Deus. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, esse meio rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam a Adonias. É muito bom quando na casa de Deus nós temos pessoas espirituais, irmãos, que têm o discernimento, que ouvem a voz de Deus. Mas fulano vai ser consagrado? Por quê? Porque Deus escolheu, irmãos. É Deus quem separa, é Deus quem envia, é Deus quem capacita. E às vezes a gente fica tão preocupado com a obra de Deus que a gente faz mal a nossa. E os valentes de Davi tiveram discernimento e não apoiaram a Adonias. Porque eles conheciam a profecia. Eles ouviram a voz de Deus dizendo: é Salomão. E olha o que vai dizer. Ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, os homens de Judá, os servos do rei, junto à fonte de Zoiléu. Imolou Adonias ovelhas, bois. Um quarto sintoma do coração exaltado. Quando Adonias foi fazer algo para Deus, não basta ser um culto, tem que ser o culto. Nós temos que chamar a atenção das pessoas. A gente não pode chegar aqui e trazer uma palavra, um louvor. E ele chamou a atenção, ele ofereceu ovelhas, bois, animais cevados, junto à pedra de Zoilete, que está perto da fonte de Jogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei. E olha isso, ele estava tentando colocar os irmãos contra Salomão, irmãos, irmão contra irmão. Quinto sintoma de um coração exaltado: pessoas que semeiam brigas entre irmãos. É o Adonias, irmãos, dizendo: eu reinarei. E ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, os homens de Judá, os servos do rei. Porém, Natã, o profeta, e Benaia,
e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Sexto sintoma do coração exaltado: divisões e facções da igreja. Não vamos chamar fulano, beltrano e ciclano. Esse aqui é só elite. Salomão não, Salomão, Benaia, Natan, não. Esses aí aqui é o nosso bonde fechado. Divisões, sintoma de um coração exaltado, irmãos. É o Adonias dizendo: eu reinarei. Eu vou finalizar. Tá, mas qual que é o antídoto, Marcos? Para eu ser livre desse vírus chamado soberba ou autoexaltação. Adonias queria usurpar o reino, que era de Deus. E algo que só Deus podia dar. Não adianta Adonias chegar e querer, na força do braço, conquistar. É por isso que Filipenses 2,5 vai dizer assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ao invés disso, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que o sintoma do coração exaltado não nos pegue, irmãos, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Assumir a forma de servo e obediência. Porque aí, o que aconteceu com Jesus? Deus o exaltou. Não é nós que nos exaltamos. Aqui, no caso de Adonias, ele se exaltou. Então Adonias se exaltou e disse: eu reinarei. Não, aqui não. Deus o exaltou a Jesus soberanamente. E aí ele lhe deu um nome. Porque o reino competia a Deus, tá? Por isso que Salomão chegou onde ele chegou. Porque Deus o exaltou. Então qual que é o remédio para um coração exaltado? Esvaziamento. Abnegação, renúncia, cruz. Amém? Qual que é o remédio para um coração soberbo? Voltemos à cruz. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não faça a vontade do Adonias. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Porque todos os dias nós teremos um Adonias dizendo dentro de nós: eu reinarei. Eu estou no meu direito. Se pudesse colocar de pé. Que Deus nos ajude e nos livre desse Adonias que há dentro de nós. Todos os dias nós vamos acordar e decidir quem de fato estará reinando. Se é Adonias ou se é Cristo. Amém? Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. E como servo ele se humilhou. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é antagônico a Adonias. Porque Jesus ele abriu mão. Nós não queremos abrir mão. Eu estou no meu direito. Jesus ele abriu mão da sua glória. Mesmo tendo o seu direito. Porque ele poderia nos julgar. Quem te condenou? Nem eu te condeno. Porque mesmo ele estando no seu direito, ele não quis. Ele abriu mão que nós possamos ser conformados à imagem de Cristo. Vamos orar. E que nós possamos todos os dias acordarmos e de verdade. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós dizemos: o Senhor é quem reina. Quando nós abrimos a palavra, nós estamos dizendo: o Senhor é quem reina. Quando nós vemos a congregação, nós estamos dizendo: o Senhor é quem reina. O Adonias não quer participar do culto comunitário, da comunhão, da unidade da igreja. O Adonias tem seu grupo fechado. Nós não somos assim. Amém? Que nós possamos alcançar a unidade da igreja, a comunhão do corpo de Cristo,
Amém? E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Senhor, nós queremos muito te agradecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos livra desse Adonias que há dentro de nós. Se o nosso coração se exaltar, que nós possamos olhar para Cristo, esse auto-esvaziamento, essa auto-submissão ao Senhor, essa cruz que nós tomamos todos os dias. Senhor, ajuda-nos a todos os dias acordar e dizer: quem reinará? Que o Senhor reine todos os dias. Pai, em nome de Jesus, ajude esse meu irmão, Senhor. Que todo resquício de soberba, que todo resquício, Senhor, de autoexaltação, de autopertencimento, que o Senhor quebre agora, em nome de Jesus, Senhor, e nos conforme à imagem do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, que o Adonias, Senhor, não prevaleça, mas que Cristo, Senhor, seja o governante dos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos usurpar o trono que é seu por direito, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que o Senhor reina para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, que isso seja uma realidade espiritual em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos pegar o exemplo máximo, sublime, superior, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que se um dia o Senhor nos exaltar, que seja o Senhor, não nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda essa palavra em nossos corações, Senhor, e que o Adonias, Senhor, não venha prevalecer sim em Cristo, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, que é o Pai do Senhor. Amém. Amém, amados. Esse é um processo que é para o final até o final da vida, né, amados? É Deus, esse esvaziamento não é uma única vez, mas nós passamos por ele muitas vezes, né? De Deus estar trabalhando no nosso coração, nessa contaminação que foi o orgulho da raça humana, né? Todos nós temos, né? E que Deus abençoe o presbítero Marcos por essa palavra nessa noite. Amém, irmãos? Por essa palavra gloriosa da parte de Deus. Eu quero 5 minutinhos, aguenta firme aí. Nós estamos vendo o salão, amados, e está complicado, se é que eu posso dizer assim. Amanhã eu tenho algumas visitas, né? E eu sei que a igreja está orando, mas assim, ou a gente encontra um salão de 13 mil, grande, que não sei para quê, né? Aí só vai os Adonias para lá. Ou a gente encontra um salão de 100 metros quadrados, que é menor do que isso aqui. O meio termo que a gente está buscando, 5.500, 6 mil reais, um pouco maior que esse, não se encontra. E o que encontra está em manutenção. Então assim, isso passando por coisas imobiliárias, irmãos, andando a pé, andando de carro, a gente não está cessando de buscar. Tá? É o dia inteiro vendo salão. Durmo pensando em salão, não quero pensar em salão. Porque nós temos que sair daqui, amém, amados? Não vamos ficar desesperados, mas é uma coisa que nós precisamos sair daqui, tá bom? Então continue orando aí por essa causa, amém, amados? Tá? Nós contamos. Uma coisa é certa, Deus quebrou o contrato aqui. Foi Deus, amados. Tá? Porque o Senhor foi, logo que a gente entrou aqui, Deus já falou que nós não íamos ficar aqui. Então, e a quebra de contrato, o salão de cima, por exemplo, não vai precisar mudar, só nós. Então é algo que o Senhor, chegou o tempo de Deus nos levar para outro lugar. Mas agora o Senhor que começou a obra, Ele vai mostrar onde está o lugar. Amém? Amém. Amados. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite, irmãos. Eu creio que os irmãos, um pastor, ele não tem mais gozo na sua alma do que ver uma igreja que é espiritual. Amém, irmãos? E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É um culto como esse. Porque criancinha, você tem que ficar dando brinquedinho para ele. Vai ter campanha.
Ai, vai ter um pregador de fora. Ai, vai ter congresso disso. Ai, vai ter congresso daquilo. Aí eles se enfeitam, aí eles vêm, aí eles... Isso é criancinha. Criancinha você tem que ficar dando essas coisas. Só que o dia que você tira a chupeta dele, que não tem campanha, não tem pregador de fora, não tem... Aí não vem. Não vem, aí não vem. Criancinha sempre tem que ter um brinquedinho, entendeu? Ai, amados, adorar a Deus em verdade, em espírito, em verdade, é quando a motivação é Cristo. A motivação é Cristo. Nós vamos fazer outra campanha, mas a motivação não é a campanha. Não é o pregador, não é o tema que é forte, não é as mesas que vão estar aqui, porque as igrejas aí, elas vivem disso. Lotam as igrejas, porque sempre tem que ter uma motivação a mais que Cristo. Nós, irmãos, tendo um candeeiro aceso, tendo 5 pãezinhos e 2 peixinhos, a gente está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E quer saber o culto que vai ficar marcado na sua vida? É um culto como esse que vai ficar marcado na sua vida, porque a sua motivação era uma só: lá adorar e ouvir a palavra do Senhor. Mas quem vai pregar? Não importa, eu vou lá para adorar e louvar o nome do Senhor. Esses são os crentes maduros espiritualmente. Você sabe, amados, eu vou falar isso como pastor para você guardar no seu coração. Não foi uma vez, mas uma vez o Senhor falou para mim: eu vou retirar a minha presença de você. E amados, eu fiquei uns 2 anos sem sentir a presença de Deus, porque eu sentia muito forte a presença de Deus. E Deus, Ele fez isso comigo. Por quê? Para que eu buscasse a Deus, mesmo sem sentir que Ele estava comigo. Porque o crente não foi chamado para sentir. O crente não foi chamado, irmãos, para se emocionar com alguns dias. O crente foi chamado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Estou sentindo, amém? Não estou sentindo, mas Ele está aqui do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia, talvez no leito de morte, você só sinta dor, mas você vai ter que ter a certeza de que se você partir, Jesus está ali com você. Porque numa UTI, no leito de morte, a gente não sente a glória de Deus, a gente sente dor. Mas nessa hora, nós temos que ter a certeza de que Jesus está ali conosco. Por isso esses cultos assim são fundamentais, para que nós verdadeiramente cresçamos em buscar a Deus. Não porque pelo aviso. Porque cadê então? Tivemos quanto? 4 meses de campanha. Cadê o resultado dos 4 meses de campanha? Era para estar todo mundo cheio da glória de Deus. Cadê o resultado da campanha? Isso são criancinhas, são bebês espirituais, que aí tem que dar outro incentivo. Nós não precisamos disso, amados. Você não precisa disso. Jesus está com você. Não tem coisa melhor do que adorar um Deus num culto como esse. Amém, amado? Outras campanhas virão pregadores de fora, virão temas gloriosos, virão pessoas, mas não é isso que nos move. O que nos move é a graça e a presença de Deus na nossa vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Essa é a diferença dos pais, como o Marcos disse, e dos filhinhos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a nossa casa? Continue orando, guarde essa palavra no seu coração, que realmente o nosso coração, Jesus, Ele venha reinar. Que Jesus reine em nosso coração dia a dia, em nome de Jesus, amém? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto, pela tua presença, meu Deus amado, pela palavra que nos foi dada nessa noite, por tudo que tu fizeste, ó Deus amado, foi glorioso, ó Pai. Eu te glorifico, eu te exalto pela tua igreja, aqueles que não puderam vir, ó Deus, por um motivo, alguns por trabalho, outros, meu Deus amado, verdadeiramente estão adoentados. Que o Senhor visite, dê graça, dê forças, e que tudo aquilo que nós ouvimos na campanha passada, através do Teu Espírito Santo, como foi falado também pelo pastor Edivaldo, venha estar na tábua do nosso coração, que nós possamos, ó Pai, nos reeducar espiritualmente e lembrar das mensagens e meditar nas palavras que o Senhor falou conosco, ó Pai. Senhor, agora nos despede em paz. Essa é a oração que nós fazemos e te louvamos em nome
nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.